Boa tarde e bem-vindos de volta ao Irrevogável. Depois da nossa pausa para férias, regressamos hoje a título excepcional à quinta-feira, em vez de, como habitualmente, à quarta-feira ao meio-dia, por motivos de agenda do nosso convidado, que terá um mês de setembro muito agitado. Temos connosco o coordenador autárquico do PSD e também secretário-geral dos Sociais-Democratas, o Sr. Deputado José Silvano, a quem dou as boas-vindas ao Irrevogável. Boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado também e boa tarde a todos. E principalmente à Rita Nunes, que está à minha frente. Obrigada. Sr. Deputado, no fim de semana passado reuniu-se em Faro com candidatos sociais-democratas de todo o país para discutirem as autárquicas. Que estratégia delinearam juntos para inverter as sucessivas quedas eleitorais do PSD nas últimas eleições autárquicas? Como sabe, e nós dizemos isto com toda a clareza já ao longo de algum tempo, desde que começamos a apresentar os candidatos autárquicos, nós temos um objetivo. E o objetivo é transmitido de forma clara, que é conseguirmos no dia 26 de setembro mais presidências de Câmara, mais eleitos locais e mais percentagem de votos do que em 2017. Portanto, para atingirmos estes objetivos, que para nós é o objetivo principal do dia 26 à noite, esperamos consegui-lo, delineamos uma estratégia que começou já há cerca de 18 meses, é preciso dizê-lo, esta questão autárquica dá muito trabalho e é muito prolongada no tempo, porque tem centenas de reuniões prévias para acertar a consensualização dos nomes que venham a ser candidatos a presidentes de Câmara, onde aqui nós temos também que ouvir as estruturas locais, quer concelhias, quer distritais, e, portanto, iniciamos este processo há cerca de 18 meses e vamos, ao longo do tempo, definindo as fases que levem a este resultado, a este objetivo. Primeiro, escolher bons candidatos, para isso o trabalho tem que ser de proximidade, quer com as concelhias, quer com as distritais, na indicação dos nomes que depois vão representar o partido nas eleições autárquicas. Depois desses nomes consensualizados é preciso aprová-los nas diversas estruturas do partido, e depois é preciso também, onde não se consegue esse consenso, a Direção Nacional, com a opinião da Comissão Autárquica, de que sou o coordenador, tomar uma decisão, mesmo contra as estruturas locais, se for necessário, porque o que é importante é decidir, depois de decidido, assumir as consequências dos atos que se praticam. Portanto, isso aconteceu muitas vezes? Não, ao contrário do que foi, ou do que normalmente é noticiado, porque normalmente esses casos são os que dão notícia, o PSD teve 6 casos, apenas nos 308 potenciais candidatos, teve 6 que tiveram algumas diferenças, e algumas diferenças significativas, entre as estruturas locais e a estrutura nacional. 3 tiveram a oposição de todas as estruturas, quer a concelhia, quer a distrital, que são... também foram públicos, São Barcelos, Castelo Branco e Castanheira de Pera. Estes tiveram a oposição das duas estruturas, quer concelhia, quer distrital. Depois outros 3 tiveram apenas a oposição da estrutura concelhia e não da distrital, que é os casos de Mangualde, de Vila Nova de Paiva e de Mortágua. Portanto, estes foram os únicos 6 casos que levantaram polémica, onde nós tivemos que tomar decisões contra as estruturas, mas em 308, ter 6 casos destes representa 0,001. E, portanto, às vezes a publicidade destes casos não corresponde à noção de que foram muito poucos casos a ter esta decisão que não foi consensual entre as estruturas. Depois disso, nós estabelecemos também para os candidatos um conjunto de princípios, nomeadamente de princípios de coligação, que é outra que dá muito trabalho nesta questão. O PSD desta vez concorre sozinho apenas a 153 câmaras e depois concorre coligado a 146. Dessas 146, 4 são encabeçadas pelo CDS-PP e não pelo PSD, e tem 8 municípios em que nem tem coligação, nem tem candidatura autónoma do PSD, apoia cidadãos independentes que nesses concelhos tinham mais possibilidades de ganhar. Porquê estas coligações todas e este trabalho, que é um trabalho enorme de consensualização com os partidos que fazem parte das coligações,
é porque, como o objetivo é tentar inverter o ciclo que nós temos bastante negativo em termos autárquicos, porque nós começamos a perder em 2009, câmaras municipais. Nessa altura nós éramos maioritários e tínhamos a presidência da Associação Nacional de Municípios. Em 2013 tivemos uma derrota estrondosa também. E em 2017 agravamos ainda essa derrota. Portanto, ficamos apenas com 98 câmaras municipais, enquanto o Partido Socialista tem 161, o que é a maior diferença entre os dois partidos desde que existem eleições autárquicas em Portugal. Por isso, tínhamos que também fazer com que, para podermos inverter o ciclo, em alguns locais, termos que fazer coligações com partidos do centro-direita, como é evidente também, porque aqui tem que haver também, além da vontade, tem que haver uma conjugação de princípios que leva a que os candidatos se entendam num programa comum, e não só com o CDS, porque nós só temos 93 coligações com o CDS das 146. Quer dizer que temos 50 e tal coligações com outros partidos políticos além do CDS. E, em alguns casos, acho que o mais numeroso deles todos é o Odivelas, temos 8 partidos a fazer parte de uma coligação. Ora, isto também foi... Sim. Falou nas quedas sucessivas desde 2009. O Dr. Rui Rio falou na semana passada, apontou que estas autárquicas, as de 26 de setembro, ainda não seriam aquelas em que o PSD conseguiria ganhar muitas câmaras. Isso seria em 2025 e justificou com a perda de 70 câmaras, a saída de 70 autarcas socialistas que já teriam terminado o número máximo de mandatos, 3 mandatos. Mas isso também acontece para o PSD, correto? Também vai haver em 2025 autarcas do PSD a não poderem recandidatar-se. Isto não é traçar a fasquia por baixo? Eu acho que não, por 2 motivos. E o que ele quis dizer, em termos claros, às vezes quando não se tem muito tempo a explicar, acaba por ficar apenas a ideia generalizada e fora do contexto. O que ele quis dizer é uma questão que estamos a discutir desde o início aqui, que é: nós queremos inverter um ciclo que começou em 2009, 2013 e 2017. E olhando para a inversão desse ciclo, percebe-se que acontecem essencialmente essas mudanças quando os presidentes de Câmara em exercício acabam os 3 mandatos, isto é, quando lhe termina a possibilidade de se recandidatarem no final dos 3 mandatos. E se reparar também, não houve nenhum dos ciclos em que se ganhasse um partido ao outro mais de 30 e poucas câmaras. Quer dizer que nas autárquicas a recuperação de câmaras é muito lenta. Isto é, depois de eleitos os senhores presidentes, para perderem as eleições enquanto não fazem os 3 mandatos, é muito difícil. E é difícil porque consolidam-se no poder, como também é evidente, as populações ganham proximidade, e as autárquicas são eleições de proximidade com os seus presidentes de Câmara, são fulanizadas, por muito que nós achamos que os partidos são importantes e são a principal figura que ganha eleições autárquicas, pelo menos na grande parte dos municípios, os médios e os pequenos, são as personalidades que encabeçam as respectivas listas, por isso é que se diz que são fulanizadas. E, portanto, se para este ciclo que demorou 12 anos a inverter-se do PSD para o Partido Socialista, é evidente que a prazo também vai demorar mais do que um ciclo, mais do que umas eleições autárquicas para ser invertido na sua totalidade. E por isso o Presidente do Partido disse, em 2021, que é este que vamos disputar, nós queremos começar a inverter, porque se não começarmos a inverter, então aqui ainda é pior, porque já não são 3, são 4 eleições consecutivas autárquicas a perder. E, portanto, se o ciclo demorou 3 eleições a decorrer, é evidente que ele só pode ser completamente ultrapassado, a não ser que haja um milagre, né, que pode acontecer, eleições autárquicas pode acontecer, mas só pode ser num conjunto de mandatos autárquicos. E, de facto, quando apontou 2025, é porque em 2025 ele disse mais de 70 do Partido Socialista. Mas são 84 que mudam do Partido Socialista e mudam 52 do PSD também. E no total dos outros partidos são cerca de 170 municípios
que em 2025 mudam de Presidente de Câmara devido à limitação de mandatos. Portanto, olhando para estes números e olhando para aquilo que justifica mais facilmente a transição de presidência entre os partidos, 2025 é a altura ideal para se poder inverter esse ciclo, porque existem, como lhe digo, quase 170 câmaras que vão mudar, porque os presidentes de Câmara vão atingir o limite dos 3 mandatos. À luz desse raciocínio, como fica Carlos Moedas em Lisboa em relação a Fernando Medina, que já é autarca neste momento? E à luz também daquilo que as sondagens nos têm dito, Carlos Moedas tem aparecido sempre abaixo de Fernando Medina. Na última sondagem que saiu, salvo erro, este fim de semana, Fernando Medina aparecia com 51% das intenções de voto, Carlos Moedas com 27%. Em primeiro lugar, dizer-lhe que Lisboa é uma Câmara que sempre a consideramos desde o início, antes de escolhermos o candidato, difícil de vencer. Por isso mesmo, porque o atual Presidente tem 2 mandatos e vai se recandidatar a um terceiro. E, portanto, tem essa possibilidade reforçada ainda. Mas também temos que olhar para isto com 2 fatores. Eu quero dizer, antes de mais nada, aliás, como transmontano que sou, não gosto de fugir às perguntas diretas, prefiro perder por isso do que responder, que é, nós ainda temos fundadas esperanças hoje de poder ganhar a Câmara de Lisboa. E por 2 motivos essenciais que são muito fáceis de explicar. Em primeiro, porque nós escolhemos um candidato, ou melhor, encontramos um candidato disponível, porque às vezes nós queremos os melhores, mas os melhores precisam de estar disponíveis para aceitar o desafio. E em Lisboa nós conseguimos que o Carlos Moedas aceitasse esse desafio, onde mostrou uma coragem que é um elemento essencial de um bom Presidente de Câmara. Porque o Carlos Moedas estava bem, estava na sua vida perfeitamente instalado, se calhar num dos lugares que todos procuram, na Fundação, na Gulbenkian. Portanto, estava da sua vida satisfeito, podia ter até servir-lhe como prateleira dourada de espera, porque ele ainda tem idade para isso, para outros voos políticos noutros domínios, e sabendo da dificuldade que é ganhar a Câmara de Lisboa, aceitou o desafio. E, portanto, Lisboa tem, e esta é a primeira condição que acho que os lisboetas, quando chegarmos à altura das eleições, vão ter que valorizar, aceitou com coragem e tomou a decisão de ser candidato. E não é fácil. Nós, noutros locais, não conseguimos das pessoas essa disponibilidade, mesmo perdendo menos. E, portanto, ele aqui mostrou que era corajoso. Quer dizer que temos um bom candidato e um candidato corajoso, que é a primeira condição para poder ser um candidato vencedor. Porque quando as pessoas dizem que têm presidentes de Câmara honestos e sérios, isto é verdade. Que é importante ser honesto e ser sério. Mas as pessoas podem ser honestas e sérias, mas se não tiverem coragem para tomar medidas, não são bons presidentes de Câmara. Não vale a pena ter dúvidas sobre esta matéria. Portanto, Lisboa tem um excelente candidato à Câmara Municipal. E depois, as próprias sondagens, tirando a última, dão entre os 10% e 11% a diferença entre Carlos Moedas e Fernando Medina. Isto é, todas as realizadas anteriormente, a diferença era à volta dos 10%. A última, mesmo dando mais, também se lermos a sondagem, não só o título, mas a própria ficha técnica da sondagem, diz que ainda há mais de 35%, ou perto disso, que ainda não, de lisboetas, que não decidiram o seu sentido de voto. Até faz até a própria ficha técnica diz que se teoricamente todos estes votassem no Carlos Moedas, podia ganhar as eleições mesmo com este resultado. Eu estou a dizer isto para lhe dizer o quê? Que ainda há condições objetivas, e nós achamos, pelo menos pelos estudos internos que temos, porque não são só sondagens, o partido também faz estudos internos sobre esta matéria, que ele tem possibilidades ainda de ganhar as próximas eleições. E eu estou convicto que ele vai disputar Lisboa até ao fim e pode ser um dos vencedores das próximas eleições à Câmara de Lisboa. Em relação ao Porto, o cenário é muito idêntico, não é? O candidato do PSD, Vladimir Feliz, também tem estado para baixo nas sondagens, atrás de Rui Moreira. Quão importante é para o PSD conquistar as principais câmaras do país ou o objetivo está na quantidade e em conquistar câmaras, sejam elas onde forem? Em primeiro lugar, dizer que o Porto é um bocado diferente de Lisboa.
E porque é que é diferente? Porque as condições para vencer a autarquia no Porto são diferentes de vencer em Lisboa. Por uma questão simples, porque o candidato do Porto, que tem mais possibilidades de ganhar, é um cidadão independente, ponto 1. E um cidadão independente da área do PSD, porque o próprio PSD, ou grande parte do PSD, foi que o fez eleger no primeiro mandato. Porque surgiu aquela divisão quando o Luís Filipe Menezes era candidato pelo PSD. Aliás, o próprio presidente da Câmara do Porto, da altura, que é o Dr. Rui Rio, atual presidente do partido, também insatisfeito com essa situação, indiretamente também ajudou a eleger o atual presidente da Câmara do Porto, e isto torna a luta muito mais difícil. Porquê? Porque enquanto em Lisboa as águas são separadas, isto é, esquerda, nós temos um candidato de centro-direita, que é o Carlos Moedas, e depois há o candidato socialista com o LIVRE, que é o Medina, e candidatos de esquerda, isto é, têm todos um espaço partidário próprio. No Porto, não. No Porto, desde essa primeira vitória do Rui Moreira, que houve muito eleitoral social-democrata ou de centro-direita que se habituou a votar em Rui Moreira, independentemente do partido. E, portanto, nós, quando apresentamos uma candidatura alternativa do Vladimir Feliz, sabemos que o importante e o que é difícil é, no nosso espaço político, há eleitores do Rui Moreira e agora há eleitores do Vladimir Feliz. E é muito difícil optaram pelo nome menos conhecido como Vladimir Feliz, por já saberem dessa dificuldade? Primeiro porque sabíamos da dificuldade, depois porque nós não tentamos. Nós tentamos ter o melhor candidato à Câmara do Porto, que era o Paulo Rangel. Portanto, foi público, convidamos o Paulo Rangel, não vale a pena estar a disfarçar isto. E, portanto, com a resposta negativa do Paulo Rangel, é evidente que depois outras figuras do Porto que podiam ter outra notoriedade, esta recusa também levou a que já ficassem com o pé atrás para aceitar a candidatura. E depois é como diz, também as dificuldades do Rui Moreira ser do nosso espaço político leva a que neste mandato essas pessoas com notoriedade também não estejam disponíveis. E, portanto, escolhemos aquele que, estando disponível para ser candidato, tinha experiência autárquica também, porque tinha sido vice-presidente do Dr. Rui Rio quando foi presidente da Câmara do Porto, dava garantias, pelo menos de ter que ser capaz de fazer uma gestão da Câmara equilibrada e inovadora, tal como as qualidades que ele tem hoje na sua vida profissional, e achamos que, dentro dos disponíveis, porque os partidos têm a obrigação de apresentar aos eleitores, é verdade, os melhores candidatos, mas também têm que têm que estar disponíveis esses melhores candidatos para serem candidatos. Portanto, em alguns sítios isso corresponde à vontade do candidato, noutros não, mas acho que o Vladimir Feliz é um excelente candidato à Câmara do Porto, dentro destas circunstâncias, onde ele tem muito mais dificuldade em explicar o projeto ao centro-direita do que terá o Carlos Moedas em Lisboa. Vamos concretizar. Quantas mais câmaras seria preciso para na noite eleitoral Rui Rio cantar vitória? Isso ele é que vai ter que o dizer nessa noite. O que há uma baliza, e na sua opinião? O que há uma baliza que está clara, que é assim, se nós tivermos, o nosso PSD, portanto, das candidaturas que tem, o mesmo número ou menos câmaras do que em 2017, menos eleitos e menos percentagem, acho que não há dúvida para ninguém, até pelas palavras do próprio presidente do partido, que ele tomará a decisão de dizer tive uma derrota. Acabou. Vale a pena ter dúvidas sobre esta questão. Quanto à questão da vitória, por qual número ou por qual é o número de votos ou de câmaras, é muito difícil dizer antecipadamente, porque o objetivo é ter mais câmaras. Temos 98, temos que ter mais de 99, senão não há vitória rigorosamente nenhuma. Porque a questão dos votos, acho que essa está garantida à partida. Como em 2017, nós nas cidades, nas áreas metropolitanas, onde estão as câmaras com mais dimensão populacional, portanto há mais votos, tivemos uma percentagem reduzidíssima, nomeadamente à volta dos 10% em Lisboa, 10% no Porto, e 20% em Gaia. Portanto, tivemos nas câmaras populosas, onde há muito votante, tivemos uma votação muito reduzida. E, portanto, nessa circunstância, desta vez,
Em todas elas vamos subir em número de votos, não há dúvidas sobre essa matéria. Portanto, em número de votos nós conseguimos o objetivo facilmente. Em número de eleitos também, porque se há mais votos também vai haver mais eleitos. Depois a questão da presidência da Câmara que está na grande dificuldade. Porquê? Porque não se ganha uma Câmara partindo de 10% para ter 40% ou 50%. É muito mais difícil. Quando se tem 30% ou 40%, está-se próximo de ganhar uma Câmara Municipal. Como a derrota em 2017 foi não só das presidências de Câmara, mas das percentagens nestas câmaras de maior dimensão, é evidente que em 2021 a tarefa é muito mais difícil passar de um resultado de 10% para um resultado de 50% ou de 45%. E por isso, quando diz a dimensão da vitória, é assim, nós temos que ter mais câmaras, senão é uma derrota. Qual é o número? Não sei, se forem 100, se forem 105, se forem 110, são mais. Isto chega para o Presidente continuar ou não? Só ele próprio nessa noite... Já está a fazer a próxima pergunta. Só ele próprio nessa noite é que fará a avaliação disso. Porque ele costuma dizer, está bem, mas depende, isto é, eu só subo, imagino que eu subo 10 câmaras em relação a 2017. Mas são todas pequeninas, têm pouca dimensão em termos de resultado eleitoral. Não sei, ele vai fazer a análise e aí se calhar pode ficar desiludido com a vitória. Mas imagina que nessas 10 câmaras estão 2 ou 3 capitais de distrito que não são nossas e que temos 7 e ficamos com mais capitais de distrito que o próprio Partido Socialista. Ou que temos alguma das emblemáticas que pode mudar de presidência do PS para o PSD. A vitória é completamente diferente. Eu acho que só ele próprio é que pode fazer essa análise. Agora, quando as pessoas dizem que, e há muita gente que diz, mas isso, vocês dizem esse objetivo porque é um objetivo muito fácil de atingir. Não, é extremamente difícil e quem anda no terreno e está este ano e meio, constata. E eu vou-lhe dizer porquê, por 2 fatores essenciais. Primeiro, não foi um ano normal, este mandato autárquico não foi um mandato autárquico normal para a oposição. Por uma questão simples, há ano e meio, eu tinha e conhecia presidentes de Câmara, e tínhamos algumas sondagens dessa altura, que estavam em condições de perder a própria Câmara. Mas quando começou a pandemia, e quando começou aquelas atividades que a pandemia traz conexas, nomeadamente o atendimento mais próximo dos cidadãos, a testagem que é preciso fazer e que as câmaras se envolvem para fazer, a vacinação que exige meios do próprio município, onde o Presidente tem quase visibilidade permanente, nomeadamente nas grandes, e que as pessoas estão focadas apenas na sua saúde e da pandemia, a oposição, seja nas câmaras grandes ou câmaras pequenas, teve muita dificuldade em fazer oposição, ou melhor, em fazer-se notar como oposição. E, portanto, isto facilita, neste mandato, facilita a vida a quem é Presidente de Câmara para as poder ganhar. Dizem, mas o PSD também tem, e também beneficia disso. Beneficia nos Presidentes de Câmara que tem. Mas como a diferença é tão grande, isto é, o PS tem 161, tem muito mais Presidentes de Câmara, a nossa tarefa é muito mais complicada. Por isso, quando dizemos que subindo câmaras é um bom objetivo, não quer dizer que o bom objetivo seja o Presidente continuar ou não, como lhe digo, isso depende da vontade dele, mas para conseguir o objetivo é ganhar mais câmaras. Depois a decisão do Presidente é fora desta questão. Mas a tarefa de ganhar câmaras grandes ou médias é muito difícil também devido a este tempo de pandemia, por aquilo que acabei de explicar. Passando das responsabilidades do Presidente do Partido para as suas, enquanto coordenador autárquico. Em 2017, Carlos Carreira, na altura o coordenador autárquico do PSD, assumiu a derrota eleitoral. O que é que está preparado para fazer na noite eleitoral? Eu não vi, eu em 2017, digo-lhe, não ouvi assumir nenhuma derrota eleitoral. Primeira questão. Em entrevistas posteriormente, falou várias vezes disto, inclusive aqui no Irrevogável. Muito bem. Se foi a seguir, muito bem. Mas a questão que se pôs foi, o que eu vi em 2017 foi, passado muito pouco tempo, o Presidente do partido, por causa do resultado eleitoral, decidir que não era mais candidato a Presidente do partido, o Dr. Pedro Passos Coelho. E isso vi. Não vi a assunção por parte da responsabilidade naquela noite, pois acredito que a seguir ele assumisse essa responsabilidade. Agora, o que eu lhe digo é o que eu farei. E o que eu farei na noite de 2021, se o resultado for inferior ou for igual a 2017, é dizer que a Comissão Autárquica, e eu como coordenador represento a Comissão Autárquica, falhou na sua missão
do objetivo que tinha, que era inverter o ciclo de perda das câmaras municipais, e como tal, assumo as responsabilidades nesse domínio, não ficando mais disponível para, nos próximos tempos, desempenhar tarefas no âmbito autárquico, de certeza absoluta, relacionadas com o partido. Uhum. Passava para outro tema. Apesar do PSD e do CDS terem definido que não aceitariam pré-acordos com o Chega nas autárquicas, numa entrevista recente à Renascença, o líder dos autarcas do PSD, Hélder Silva, disse que não se deveria afastar a hipótese de uma coligação pós-autárquicas. Está de acordo? Primeiro, é uma questão que eu não entendo. Eu fui Presidente de Câmara há 5 anos, portanto sei isso na pele, como é que decorre o poder autárquico, e quer uma afirmação, quer a outra, para mim não tem sentido. E não tem sentido, vou explicar porquê. Nas autarquias existe um regime muito próprio depois da eleição do Presidente, que não precisa de nenhuma coligação autárquica. Mas eu não conheço nenhum local onde tivesse havido qualquer coligação autárquica. Podemos estar simplesmente a falar em acordos. Mas eu vou-lhe dizer, eu não conheço nenhuma autarquia onde tivesse havido um acordo formal entre partidos para levar a cabo o Executivo Municipal. Conheço alguns casos. Temos a questão dos Açores. Não, isso não foi nas câmaras, isso foi no Governo da região. Estou a falar das câmaras municipais. E das câmaras municipais conheço muito poucos casos onde isso acontece, e só acontece de uma forma, que é um entendimento individual entre o Presidente da Câmara e o vereador da oposição, X, Y ou Z. Não conheço nenhum acordo em que se junte um partido com o outro para fazer o Executivo Municipal perigar ou não levar as suas responsabilidades até ao fim. É por uma questão simples. Mesmo em minoria, e também lhe digo uma coisa, os próprios resultados autárquicos conhecidos até hoje dão muito poucas minorias no país, muito poucas, não chegam a 10% as câmaras que são minoritárias no país. Quando se ganham normalmente, ganham-se por maioria absoluta. Mas mesmo as que existem, conseguem, ou fazer esses acordos pontuais. Eu nem sei, eu como responsável do partido, tenho câmaras, ou melhor, tenho vereadores em algumas câmaras, principalmente a sul do Tejo, que têm apoiado, porque têm aceitado pelouros de câmaras comunistas, sem sequer o partido saber, isto é, no poder autárquico, a partir da eleição, normalmente nós damos autonomia aos partidos, aos vereadores, para poderem saber qual é o interesse, ou melhor, a forma de melhor servir o interesse dos municípios. Portanto, não há acordos formais com partidos. E também não vai haver nas próximas eleições, se cá estivermos nós, de certeza absoluta. E depois, porque o Presidente de Câmara normalmente tem poderes suficientes, consagrados no Estatuto do Direito Local, para ele próprio governar a Câmara Municipal. Só precisa da variação quando é para aprovar o orçamento, rigorosamente mais nada. E isso faz negociação quase individual. Por isso, pelo dizer, em termos simples, é dizer, não vai haver nenhuma coligação da nossa parte, formal, autorizada, para fazer coligações com o Chega ou com qualquer outro partido político, que elas não vão existir, nunca existiram e não vão existir. O que vamos é deixar à responsabilidade das estruturas locais e dos senhores vereadores eleitos, se em alguns casos onde houver essa necessidade, eles estão disponíveis ou não para fazer esse entendimento, mas falo-ão na autonomia das estruturas locais, porque nunca foi preciso o partido a nível nacional dar autorização para qualquer coligação. Uhum. Muito bem, mas ainda puxava um pouco mais por si em relação ao Chega, mas não só, em relação a outros novos partidos de direita recentes, como a Iniciativa Liberal, por exemplo. Está descansado com o crescimento destes partidos que estão a ocupar parte do espaço que anteriormente era de partidos mais tradicionais, como o PSD? Descansado eu não posso estar, porque se antes o PSD e o CDS dominavam toda a área do centro-direita em termos de votação, é evidente que, havendo pulverização que está a existir de partidos políticos à direita, e a quantidade dos que estão a existir, é evidente que vão dividir e, com isso, retirar votação ao PSD e percentagem ao PSD. Por isso não pode deixar sem ser preocupado em como arranjar forma e estratégia que combata esse tipo de votações.
e criação de novos partidos. Isso é uma preocupação, tenho que o dizer com toda a clareza, porque a obrigação do PSD é conduzir a sua estratégia futura de maneira a que não haja tantos partidos à sua direita, por um lado, e, por outro lado, que eles não cresçam significativamente, que ponham em causa a hegemonia do PSD. Agora, se me pergunta se os existentes e dos existentes destas eleições autárquicas ou de outras quaisquer no futuro, pode daí advir grandes problemas para o PSD, eu acho que não. E acho que não, vou dizer porquê. Porque eu acredito que quando surge um partido à nossa direita, como surgiu o Chega, ele tem um espaço de crescimento, é verdade, num determinado período de tempo, mas passando por os vários atos eleitorais que existam depois, ele acaba por perder essa força, desde que os partidos tradicionais, neste caso o PSD, consigam depois conduzir a sua estratégia e demonstrar que, de facto, eles surgem apenas como populistas e oportunistas no sentido, quando eu digo oportunistas, é no sentido de conquistar votos, prometendo tudo a todos, ou indo a nichos de eleitorado, mas que depois passam no tempo. Por exemplo, eu não acredito sequer que o Chega tenha nas eleições autárquicas uma percentagem comparável com a que teve nas presidenciais, como não acredito que depois chegue às legislativas e também tenha a mesma percentagem das eleições presidenciais. Disso digo aqui com quase toda a convicção. Uhum. Portanto, neste período de crescimento desses partidos, essas novas forças políticas obrigam-os a mudar de tom, a repensar a forma como comunicam, e chamo a atenção para um exemplo, o próprio PSD Seixal, que ainda hoje anunciou um avante sombra para este fim de semana, depois da polémica proposta de alteração dos nomes das ruas no Seixal e cartazes a defender uma limpeza comunista no concelho. Portanto, uma comunicação mais vincada, não é? Um discurso mais duro. Eu acho que quando se trata de eleições locais, e que é disso que estamos a falar, autárquicas, as candidaturas que querem trilhar esse caminho mais arrojado não é bem no sentido da política normal que vão seguir diferentes. Acho que eles dividem a sua campanha em duas fases, isto é, onde não têm grandes possibilidades e onde não são conhecidos e onde o partido tem pouca implantação, que é o caso que está a falar, e o caso de outra campanha que também foi arrojada, não para esse domínio, mas para outra, como é o caso do Eiras, em que o nosso candidato também teve a opção de uma campanha inicial um bocado arrojada. Acho que o fazem apenas com um pressuposto, que é preciso dar-nos a conhecer, nem que seja de uma forma não convencional, para que depois de ter esse conhecimento, que pode lá chegar por essa forma, poderem apresentar propostas mais equilibradas para que as pessoas possam votar neles. Antes de fazerem, quando fazem essa campanha, é mais, no meu entendimento, para se darem a conhecer, portanto vão encontrar novas formas de se darem a conhecer ao seu concelho e à sua população, e não é propriamente para depois apresentarem propostas que tenham por base essa ruptura que fazem na comunicação quando se apresentam como candidatos. Por isso espero que no Seixal, porque em Oeiras também já tenho a certeza que é assim como eu estou a dizer, bem, uma segunda fase onde vão apresentar propostas equilibradas, porque senão também não serve para nada, porque depois o que vai acontecer a seguir, se isso não for entendível por parte dos eleitores, as propostas depois também ninguém vai acreditar nelas, pensam que são uma brincadeira. E então aquilo que tentaram fazer numa primeira fase para se tornarem conhecidos, depois vão pagá-la na segunda fase, onde as pessoas descredibilizam as propostas apresentadas. Portanto, eu entendo isso mais como um meio de comunicação e não propriamente com uma política autárquica para o respectivo conceito. Sim, portanto, estamos a chegar à reta final do nosso programa, portanto, convido a participar no nosso jogo habitual no Toca e Foge, em que é muito simples. Eu digo uma palavra ou uma expressão e peço-lhe que responda com outra. A ideia é ser algo muito curto, a primeira coisa que lhe vier à cabeça de preferência. E a primeira palavra que tenho aqui é Pedro Passos Coelho. Palavras, são 3. Ambição, e se pudesse dizer outra, dizia resiliência. Santana Lopes.
palco. Sentiu-se atingido enquanto deputado com o cartaz de Susana Garcia, que colocou à frente da Assembleia da República com a promessa de que o sistema vai tremer, numa provocação aos deputados? Não, quando há tremores, só tenho receio dos terremotos, mas não. Orçamento do Estado de 2021. Uma miragem ainda. Despenalização da eutanásia. Mau sinal. Conselho de Jurisdição do PSD. É um palco redobrado. E a última é uma oferta de paz, Festa do Pontal. É uma mobilização de verão. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos mesmo com a pergunta de sempre, que é: o que é para si irrevogável? É aquilo que passado, ou melhor, que antes de 3 dias, não se concretiza. Fica a referência. Obrigada, Sr. Deputado, por ter aceitado esta conversa, principalmente numa semana de muitos quilómetros, não é verdade? É verdade, é verdade. Muito obrigado também. Obrigada pela sua presença aqui no Irrevogável. Aproveito para me despedir de quem esteve connosco e sugerir que se quiser rever a entrevista, pode fazê-lo no site da Visão ou nas redes sociais. Obrigada.